E aí, esse pessoal que defende o desemprego, que desemprego vem sendo causado pelos governadores através de suas medidas inteligentíssimas, né, de fechar tudo. O que acontece? Né? Você tem as coisas, um comércio, você fecha tudo, ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, as pessoas vão perder seu emprego, é bem simples. O único homem no Brasil que não aceita isso e que tenta, com o que tem nas mãos, é o nosso presidente. E ele agiu. SN fala, ó, breaking news. Bolsonaro vai ao STF contra lockdown e toque de recolher em estados. O Daniel Araújo, até solta aqui um exclusivo, fala o seguinte, o AGU entra no STF com ação contra medidas restritivas de governadores e prefeitos. Contei ontem que esse movimento viria nos próximos dias e veio. Como antecipei na live CNN Brasil, o argumento é o direito fundamental à locomoção. E o Fabrício Rebelo, um jurista aí da direita, diz o seguinte, ao recorrer novamente ao STF contra o lockdown, o presidente dá o passo decisivo para se definir, de uma vez por todas, se algo da Constituição Federal Brasileira ainda tem algum valor ou se ela já foi mesmo triturada por quem deveria guardar. E temos mais informações. Vou mostrar para vocês a peça que Bolsonaro enviou para a STF, mas antes disso, olha só a matéria da Folha de São Paulo, que tem umas informações interessantes sobre a movimentação política por detrás da ação de Bolsonaro. Após a ameaça de decreto, Bolsonaro agora quer que governadores justifiquem fechamento de comércio. Ou seja, Bolsonaro tem um decreto, mas ainda não usou o decreto. Está tentando resolver ainda numa boa. A nova investida de Bolsonaro é resultado de uma recente conversa do mandatário com o presidente do STF, ministro Luiz Fux. Mais uma vez já deixando claro, Bolsonaro está preocupado. Foi lá conversar com Fux. Se ele não ligasse pro povo, nem no Fux ele tinha ido. Falava lá uns 2, 3 discursos, fingia que fez alguma coisa. Não, a mídia tá falando, Bolsonaro foi conversar com Fux. Não é só bravata, ele está tentando. Na ocasião, Bolsonaro sondou Fux se haveria margem para que a corte flexibilizasse o entendimento de que governadores e prefeitos têm autoridade para determinar políticas restritivas, como a interrupção de atividades econômicas. O magistrado, porém, deixou claro que não há chance do tribunal reverter a própria decisão. Essa decisão meio que não vai. Então tem que partir para outra linha. Na conversa com Fux, Bolsonaro ouviu que a interpretação da competência concorrente da União, estados e municípios na área da saúde está consolidada no Supremo, mas disse que o governo poderia provocar o tribunal com novas solicitações e argumentos. Questiona, vamos ver. Em conversas reservadas, ministros avaliam que há espaço para discutir uma determinação para que os gestores sejam obrigados a fundamentar suas decisões de fechamento de comércios e outras atividades. Auxiliares de Bolsonaro, por sua vez, avaliaram que obrigar governadores e prefeitos a fundamentar suas decisões seria uma saída intermediária, com alguma chance de sucesso entre os integrantes do tribunal. Acha que é algo que alguns membros do STF aceitariam colocar à frente. Um meio termo que seria assim, existe possibilidade de ser aprovado. A apresentação de ação no Supremo também seria uma forma de Bolsonaro, olha o final da matéria, acenar sua base mais radical e dizer que cumpriu suas promessas de agir contra ações de governadores e prefeitos. Folha de São Paulo, só digo isso, ó. Eu votei em Bolsonaro, foi pra isso mesmo. Foi pra isso que eu votei em Bolsonaro. Daí vocês não estão errados, não. Votei. Mas pra ele, todo mundo é radical. Todo mundo é radical. E aí temos aqui a peça que Bolsonaro mandou. Renato aqui colocou a peça, fala o seguinte, ó. JB vai ao STF contra lockdown e o toque de recolher em estados e municípios. A sexta começou quente para governadores do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná. E vejam só. Peguei aqui o recorte da parte mais interessante, das normas impugnadas. Não obstante as claras limitações das medidas sanitárias preconizadas pela lei e tal, o Brasil tem assistido a uma série de atos unilaterais de governadores e prefeitos que, sem anuência dos parlamentos locais, vêm impondo restrições severas a direitos fundamentais relacionados com a subsistência da população, como a liberdade de trabalho, a liberdade de iniciativa econômica e a liberdade de locomoção.
Pedidos. Com base nas razões apresentadas, que evidenciam a relevância dos interesses públicos a ser tutelado na presente ação e os fartos elementos de risco concretamente presentes para o exercício de direitos fundamentais, estamos pedindo, numa boa, liminarmente, seja determinada a suspensão monocrática das medidas de lockdown e toque de recolher administrados pelo decreto tal do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná. A começar. E mais uma coisa ou outra. Tá aí. Pode falar o que for. O cara tá lá. Inclusive, gente, foi um dos motivos que o Levi foi removido da AGU. Você lembra do José Levi? Porque ele, Bolsonaro, pediu. E o AGU, o Levi, ele não assinou o documento. Chegou no STF, o Marcelo falou, pô, a ordem jurídica requer a assinatura do AGU. O presidente não pode assinar em nome da União, tem que ser o AGU. É o advogado-geral da União, não é o presidente da República. Aí, pô, vou ter que rejeitar o documento. Vou ter que rejeitar a peça jurídica. Daí, nosso presidente está tentando fazer uma coisa. Espero que ele tenha uma vitória dessa vez. Foi conversar com o Fux. Mas do STF, né? O que falar do STF? Esse STF daqui, ó. Olha isso daqui, gente. Toffoli vota e confirma a maioria do STF para anular a delação de Cabral. Constantino trouxe essas duas imagens. A segunda é o artigo 252, que diz que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Como é que o Toffoli, que é parte do processo, porque o Toffoli foi delatado, como ele pode votar nesse caso? Cadê a suspeição? Constantino diz, a suspensão não existe, faz tempo no STF. Mas nesse caso, a lei chama de impedimento mesmo, porque ele próprio tem interesse no processo. É mais severo e grave que a suspeição do STF. Dessa vez, se superaram. Vai falar o quê? E, gente, olha só. Foi um 6-5. 6-5. E o Cássio votou pela anulação. Cássio decepcionou, viu? Cássio decepcionou. Dessa vez o Cássio deu uma baita de uma bola fora, viu? A delação não vale mais. Óbvio, a gente já sabia que isso ia acontecer. Não fomos pegos de surpresa, mas, sabe, dá uma tristeza. Porque, pode falar o que for, mesmo a gente sabendo, dentro de nós tinha, assim, uma chama pequena de esperança. Fala que não tinha, aquela chaminha assim, pequenininha de esperança, não. Agora vai. Dessa vez vai. Dessa vez vai, mas não foi. Bola pra frente que atrás vem gente.